Boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, pela segunda vez, né? Agradecemos muito, gente, a oportunidade, o convite e rogamos o amparo do alto para que a gente possa compreender a mensagem, que ela possa ser inteligível para todos nós. O tema que nós escolhemos a gente abordar é o homem de bem. Está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Então, a questão de ser o homem de bem deveria ou deve ser a nossa meta, a nossa transformação moral. Nós estamos reencarnados para evoluir, para melhorar, para tornar um espírito puro. Mas o que acontece na maioria das vezes? Às vezes a gente vai tomando caminhos escusos e vai ficando um pouco distante. E aí fala para ele o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vejamos a questão, gente. Justiça. Na questão 875 de O Livro dos Espíritos, eu anotei aqui, como se pode definir a justiça? A resposta: consiste no respeito aos direitos de cada um. Nem sempre nós fazemos isso. Tem hora que nós passamos por cima dos direitos do próximo. Interferimos em coisas que não nos dizem respeito. Um exemplo: vida pessoal, vida particular das pessoas. Se a pessoa nos vir perguntar o que você acha, você poderia nos dar uma opinião? Façamos. Mas se as pessoas não pedirem, precisamos tomar cuidado com isso. Aí quando fala amor, temos agido com amor? Mas não é aquele amor carnal, é o amor incondicional. Chegar naquela proposta e falar assim: amarás o teu próximo como a nós mesmos. Amarás os inimigos como a nós mesmos. Se nós parar para pensar, nós vamos perceber que nós estamos tendo uma dificuldade ainda grande de amar até os amigos. Mas espero para ir longe, um pouquinho mais longe, amar os inimigos. E aí a gente começa a ter uma dificuldade, porque a maioria acha que amar os inimigos é andar de braços dados com ele. Não é isso. Amar os inimigos é não guardar ódio, é não se vingar, é respeitá-los. Isso é amar os inimigos. Se a pessoa vai nos servindo a vida inteira, vai nos ajudando, um belo dia, quando a gente precisa dela, ela fala que não pode, qual o nosso comportamento para com ela? A gente já começa a ficar um pouco diferente com essa pessoa. Mas às vezes naquele momento a pessoa não podia. Acontece, gente. Aí fala para a gente a questão da caridade na sua maior pureza. E aí a gente tem que pegar o significado de caridade segundo Jesus, que é uma das questões mais famosas de O Livro dos Espíritos, que é a questão 886. Como Jesus entendia a palavra caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Somos benevolentes com todos ou só com um grupo pequenininho? Ser benevolente com aquele que comete uma atrocidade é nós ter em mente: ele é filho de Deus como nós o somos. Isso que ele está fazendo hoje, nós já fizemos em outro momento. Nós não lembramos, mas nós já fizemos. Ainda bem que a gente não lembra. E fala para eles a questão da indulgência. Podemos trazer para facilidade compreender o outro.
se colocar no lugar do outro. Uma das coisas mais difíceis para nós ainda. Porque nós ainda julgamos muito, que fulano é assim, é assado. E nós? Será que nós acertamos sempre? Como diz o Fernando Pessoa, será que nós acertamos sempre? Será que nós não erramos nunca? A nossa vontade de acertar é muito grande, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente não tem aquele problema, aquela dificuldade que aquela pessoa tem, mas nós temos outras. Estamos todos no mesmo barco chamado evolução. Somos espíritos ainda imperfeitos, distante ainda da perfeição relativa, mas tem hora que a gente esquece disso. E aí a gente fica julgando o outro. E aí a hora que as pessoas nos julgam também, como a gente fica? A gente fica aborrecido, triste, falando que as pessoas são duras para conosco, mas muitas vezes nós fazemos nem para com elas. E fala para a gente assim, na sua maior pureza. Então nós vemos que é um processo ainda a longo prazo. Nós não podemos desanimar, precisamos tentar sempre. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal. E muitas vezes a gente pratica o mal, por palavras, pensamentos e atitudes. Quantos de nós falam assim, que é uma pessoa boa, mas alguns falam que não sabem o que acontece na vida deles ou na nossa, que muitas vezes acontecem as coisas ruins. Às vezes nós não fazemos ação concreta. E os nossos pensamentos? Nós vibramos mais no bem? Ou será que o nosso pensamento tem hora que foge? Tudo começa no pensamento. E aí começa a problemática. E aí fala o seguinte, eu queria até mencionar aqui a questão 919, Livro dos Espíritos, 919, letra A, que fala o seguinte, conhecimento de si mesmo. Para nós nos tornarmos um homem de bem, a gente precisa se conhecer. E esse é o maior problema que nós temos, que nós não se conhecemos. Tem hora que a gente julga que se conhece, mas tem hora que a gente surpreende. Tem coisa que a gente fala assim que nunca vai fazer. Eu queria dividir com vocês algo que eu falava com uma pessoa que é muito especial para mim, que ela falava isso comigo, essa palavra nunca. Eu falava assim, olha, essa palavra nunca não existe. A gente precisa tirar do nosso vocabulário. Tem coisa que a gente fala que nunca vai fazer, a hora que vê está fazendo. Nós nos subestimamos. Nós vamos lembrar de Pedro. Antes daquele episódio de Jesus ser preso, Jesus falando para eles aquela situação toda que ia acontecer, ele falou assim, Senhor, se for preciso, eu vou te proteger com a minha própria vida. Jesus fala assim, Pedro, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. Senhor, eu não farei isso. Jesus fala assim, Pedro, o homem é mais ingênuo do que perverso. E aí chega o pessoal para prender Jesus. Toda aquela confusão. Jesus é preso. Aí fala, você também estava com ele. Você é discípulo dele. Não, eu não conheço esse homem. Um a outro também falou, não, eu não estou com ele. E ele negou pela 3ª vez. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E ele chorou. É o que nós fazemos. Nós falamos que nunca vamos fazer isso ou aquilo outro, para que vem, passa o tempo e nós estamos fazendo. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Às vezes uma ansiedade muito grande em evoluir, uma pressa em demasia que só traz prejuízo. A evolução é lenta e gradativa. E aí fala, qual
o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Aqui está a chave da melhoria moral. Todos nós precisamos nos transformar no homem de bem, mas para isso a gente precisa conhecer os nossos vícios. Falamos que nós somos orgulhosos, falamos que não temos egoísmo. Gente, todos temos egoísmo, todos temos orgulho em proporções variadas. Por quê? Se nós não tivéssemos orgulho e egoísmo, nós não estávamos encarnados na Terra, a não ser uma hipótese, se fôssemos espíritos missionários. Não é o caso da maioria de nós, não é o meu caso. De repente esteja alguns reencarnados na condição de missionários, mas a maioria de nós não enquadramos aí. Se nós analisar o nosso comportamento, procedimento, a gente vai ver que nós temos tudo isso, nos pequenos detalhes. E como a gente vai vencer algo, a gente fala que não tem. O médico vira e fala para mim: Guilherme, você precisa cortar o doce da sua vida, você está com diabetes. Mas eu não aceito que eu estou com diabetes. O que vai acontecer? Um belo dia pode cortar um pedaço do meu corpo, e até chegar um dia eu vinha falecendo da hora. Não aceitação do problema. Então, para a gente vencer qualquer coisa, a gente precisa aceitar: eu tenho essa dificuldade. É o primeiro passo. A aceitação do problema para tentar vencer. E aí, a questão 919, letra A. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Quem vai responder para a gente? Santo Agostinho. Olha o que ele diz: fazei o que eu fazia, e o mesmo de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Maravilha será o dia em que alguém fala assim da gente: fulano hoje não nos prejudicou. Mas para a gente precisa esforçar, agir com justiça, com amor, com misericórdia. E aí o Santo Agostinho continua: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. E aí fica aquela pergunta: nós queremos isso? Nós queremos dar um mergulho dentro de nós e falar assim: olha, isso aqui precisa ser mudado. Isso que nós fazemos, precisamos parar de fazer, porque nós já temos conhecimento. Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Mas nós queremos ser libertos de verdade? Porque aí implica responsabilidade. Mas uma hora ou outra a gente vai ter que mudar. Vamos aqui resgatar uma citação que a gente ouviu de um estudioso da doutrina, quando ele falava para a gente assim: ou nós muda, ou a vida vai mudar a gente. E a mudança da vida, muitas vezes, ela vem de uma forma um pouco brusca. Todo dia nos é dada a oportunidade de fazer correções, de voltar atrás, de pedir perdão, falar: eu errei, me desculpa. Isso não é fraqueza, isso é sinal de humildade. Tem hora que a gente tem que voltar atrás em algumas questões. Precisamos ser mais flexíveis com as coisas. A rigidez mata os melhores sentimentos. E quantos de nós somos rígidos com as coisas? Aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse:
o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque crendo-me Deus o assistiria. Então, uma das vertentes para chegar a ser um homem de bem é essa: nos conhecer. Analisar aquilo que as pessoas que não gostam de nós falam de nós. Porque muitas vezes elas estão certas, mas é passar na peneira. O amigo, ele tem medo. Não vou falar para o Guilherme que ele é ignorante, que ele vai ficar com raiva de mim. Mas aquelas pessoas que têm dificuldade com a gente, eles falam: é isso, pronto e acabou. E muitas vezes estão certos. Só que muitas vezes a gente fica com raiva deles. Muitas vezes acreditamos que eles estão nos diminuindo, mas muitas vezes não. Muitas vezes eles estão falando a verdade sobre nós. Análise. Não é ir acreditando em tudo. Fulano falou de mim. Analise se é verdade. Pergunte a alguém. A gente vai fazendo as coisas há milênios e a gente julga que é normal. Mas tem coisas que não são normais. A pessoa que está perto percebe: olha, isso aqui, não está correto. A questão do feedback. Pensamos o feedback sobre nós, para a gente ver algumas questões. Se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara, ele fizesse. Se nós fizéssemos isso, a terra era um paraíso. Fazer para o próximo aquilo que nós queremos que por nós seja feito. Se nós queremos ser tratados bem, com respeito, façamos isso para o semelhante. O que acontece com a gente? Muitas vezes a gente vai atirando espinhos no caminho dos outros, acreditando que eles vão atirar flores na gente, nosso caminho, só se eles forem espíritos mais evoluídos que nós. A vida só vai nos devolver aquilo que nós endereçamos a ela. Nada diferente disso. A questão da lei de semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Outra questão: se não desprezou nenhuma ocasião de ser útil, vai fazer nós lembrar do André Luiz. Lá no livro Ideal Espírita, não vou me lembrar o capítulo, André Luiz fala o seguinte: se nós estamos andando numa rua, nós vemos uma pedra, podendo tirá-la do caminho, não tirando, se alguém vir se acidentar nela, nós temos um pouco da responsabilidade dos problemas que ocorreram. E quantas vezes nós fazemos isso? Vemos algo que vai dar um problema, está dando, somos omissos. Doutrina fala para a gente a questão da omissão dos bons. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós vemos coisas que precisam ser modificadas, faladas, trazidas à tona, mas muitas vezes nós nos calamos por medo. Muitas vezes nós vamos sofrer prejuízos financeiros e preferimos ficar calados. Não deveríamos, mas muitas vezes fazemos assim. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Pergunto a vocês, gente: realmente nós temos fé em Deus? Temos? De verdade? Nós temos fé em Deus, assim, concreta, sólida? Às vezes, gente, às vezes a nossa fé ela balança.
Tem hora que a gente age como se nós não acreditássemos em Deus. Vou dar um exemplo. Quando falou aqui para a gente as dificuldades que chegam até a gente, a mensagem vai falar, abaixo. E nós nos desesperamos. Isso denota falta de fé. Não vai nos acontecer nada que nós não mereça ou não precise. Às vezes nós não merecemos passar por uma situação difícil, mas a gente precisa passar por ela. Aprendizado. Se for preciso, os amigos espirituais vão deixar nós passar, para nós aprender, para nós crescer. Se nós tivermos reencarnados hoje, acreditando que nós só vamos ter facilidade na vida, nós estamos enganados. A nossa vida é cheia de desafios, e esses desafios fazem nós crescer. O problema de saúde chega, para quê? Às vezes é para desenvolver virtude. Às vezes o nosso orgulho está mais alto que essa casa. Julgamos que nós não precisamos de ninguém. A gente precisa aprender, a gente precisa dos outros. E aí chega as dificuldades, a enfermidade, a pessoa é trilionária. Ela pega tudo que ela tem, ela vende tudo para pagar seus tratamentos. E precisa da caridade alheia. Isso é muitas vezes para a gente aprender a ser humilde, vencer o orgulho. Feliz daqueles que conseguir vencer o orgulho e não precisar chegar lá no fim das vidas, às vezes num hospital, acamado, passando por situações difíceis, para aprender. Nós podemos evoluir pelo amor ou pelas dificuldades e dores. A escolha é nossa. Precisamos ser inteligentes, escolher pelo amor, pela prática do bem. O bem que nós fazemos é para nós mesmos, gente. Estudando Espiritismo, eu chego a uma conclusão. Ninguém me falou. Nós não fazemos nada para ninguém, gente. Nós não damos uma cesta básica para alguém. Nós não damos um recurso financeiro para alguém. Isso é para nós mesmos. A lei de retorno vai voltar tudo para nós. Aquela horinha que nós paramos para ouvir alguém que queria se matar, que estava desesperançado, acreditando que a sua vida não tinha razão, nós paramos tudo que nós estávamos fazendo, largou nossos afazeres, chegamos atrasados no serviço para ouvir. A hora que nós estivermos desesperados por alguma coisa, vai aparecer alguém e vai fazer presente para a gente. Muitas vezes anônimos, que muitas vezes a gente nunca viu. Não fazemos nada para ninguém. Tudo é para nós mesmos. Mesma coisa, o mal que nós fazemos para o outro, estamos fazendo para quem? Para nós mesmos. Volta tudo para a gente. Tenho fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse é um dos desafios da atualidade. Estamos vivendo novamente o materialismo em alta. Infelizmente hoje, nós somos valorizados por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. É só nós percebermos dia a dia como que nós estamos sociedade. Queremos ter isso, aquilo outro. Mas precisamos ter um equilíbrio, gente. Somos insaciáveis, nada está bom. Tem pessoas que estão passando fome, gente. Tem pessoas que estão morando debaixo da ponte. Tem pessoas que não têm um cobertor.
Certa feita, eu vi assim uma reportagem, né, que me tocou profundamente. Eu estava jantando na casa dos meus pais. Nós estávamos assistindo televisão no domingo. E aí estava passando o programa. E aí, uma reportagem no país vizinho, onde lá a miserabilidade imensa, onde lá as mães estavam fazendo bolinho de barro para os seus filhos comerem. Aquele negócio me doeu tanto. A gente reclama tanto, que não tem isso, não é que nem aquilo outro. E quando a gente reencarnar nesse lugar, gente, como que vai ser? E aí faz a gente lembrar de um encontro que Jesus teve, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30, que foi o encontro de Jesus com um mancebo rico, um jovem rico. Quando chega um jovem e fala assim: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala assim: por que me chamas bons? Bom só o Pai o é. Mas se quer ser perfeito, guarda os mandamentos. E ele fala assim: quais mandamentos, Senhor? Aí ele fala: não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, honrai a teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. 10 mandamentos que Moisés recebeu. Aí ele fala: Senhor, eu já guardo esse mandamento desde a minha mocidade. Ele fala assim: olha, se você quer ser perfeito, vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e tesa um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mateus fala para a gente o seguinte: que aquele jovem foi embora muito tristonho, porque era muito rico. Aí Jesus fala assim: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Percebemos, irmão, olha a grandeza disso. Aquele jovem, ele já guardava quase tudo. Só tinha um problema para ele: apego aos bens materiais. E aí, a história fica aí. E aí a Amélia Rodrigues vai falar para a gente lá no livro As Primícias do Reino. Vai contar a história do jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? Passados uns dias, ia ter uma corrida de biga, uma charretinha, puxada por aqueles cavalos belos, fortes, ágeis, e começa a corrida de biga. E num transcorrer da caminhada, da estrada, começa a bater uma biga na outra, um cavalo no outro. E aí tomba um homem no meio da estrada empoeirado. As bigas e os cavalos passam em cima daquele homem e ele vem a falecer. Quem era? O jovem rico. Jesus estava oferecendo uma oportunidade de continuar com a sua existência física, mas ele não quis. O que acontece com a gente? Às vezes a nossa vinda na casa espírita está salvando a nossa vida. Eu falo lá com o pessoal da nossa casa: a maioria de nós que somos espíritas, se não fosse o espírito de nossa vida, a maioria já tinha suicidado. E a maioria de nós sabe o valor do espiritismo em nossa vida. A terceira revelação. Os espíritos falam: se nós tivéssemos o cuidado que precisa, o espírito seria um movimento maior da face da terra. Então os espíritos falam assim: cuida do espiritismo, da pureza doutrinária. O espiritismo salva muitas vidas, gente. Muitas. Quantas pessoas com depressão, vontade de se matar, começam a estudar o espiritismo? Não vou fazer isso por causa das consequências. Então estudemos o espiritismo.
sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Característica do planeta Terra: mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, os desafios são grandes. Temos momentos felizes? Temos. Mas temos momentos desafiadores. Não quer dizer que tudo seja sofrimento. Tem momentos agradáveis, mas tem os desafios também. Nós estamos aqui para crescer. Nós não estamos aqui numa recreação, de férias, nada disso. Estamos aqui, podemos falar que o planeta Terra para nós é uma escola. O educandário, a enfermaria, para cada um de nós ele é isso. Vejamos questão. Sem murmurar, reclamamos tanto, gente. Reclamamos que está frio, que está quente. Reclamamos da comida, do vizinho, do amigo. Reclamamos até do amigo espiritual nosso. Tem hora. Deveríamos agradecer mais, reclamar menos. Possuído o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Será que a gente já consegue fazer isso? Ah, mas as pessoas são muito ingratas com a gente. Falamos isso, né? Mas a gente não deveria falar isso. Não deveria. Por que as pessoas são ingratas com a gente? Será que nós não fomos ingratos com alguém ou estamos sendo? É aprendizado, gente. Se nós pegássemos o Evangelho de Jesus, estudássemos, lesse ele mesmo, com calma, sem preconceito, a gente iria ver que a gente não tem motivo para falar que as pessoas são ingratas. Jesus, gente, o mestre, o exemplo de tudo que se possa imaginar, de bom, de amor, de perdão e misericórdia. Jesus começa a fazer o seu missionário e começa. Curão, liberta o outro dos espíritos obsessores. Alguns lá estavam na letargia, com a telepsia, traz eles de novo para a vida. A mulher estava perdendo sangue, 12 anos perdendo sangue. Gastou tudo que ela tinha. Continuava sangrando. Foi até Jesus, melhorou. Bartimeu voltou a enxergar. A hora que levou Jesus para ser crucificado, o que aconteceu? A maioria não falou: olha, não faz com esse homem não. Esse homem é bom. Esse homem me curou. Esse homem trouxe meu filho que estava morto para a vida. Pode contar nos dedos as pessoas que foram interceder por Jesus. Lívia, Maria, sua mãe. Olha, temos motivo para falar que as pessoas são ingratas? O nosso caso, gente, expiações, provações. Jesus não tinha nenhum débito com as pessoas nem com o planeta, passou por tudo isso. Jesus passou por tudo aqui e falou assim: meus filhos, olha aqui, isso que eu estou passando, vocês mesmos vão passar. Mas é possível vencer, é aprendizado, é para crescer. Não é para ficar triste e não fazer nada, abandonar as coisas. E quantos de nós, deparando com isso, não quer fazer mais nada, não quer ajudar as pessoas, quer parar de vir na casa espírita? Olha o que o Espírito fala para a gente: fazer o bem pelo bem, sem esperar retribuições. Retribui o mal com o bem. Outro desafio para a gente: a pessoa falou mal da gente, não falamos mal dela não. Fala assim: olha, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa tem qualidade que eu ainda não tenho. Acabou o problema.
Mas o que a gente fica falando? A pessoa fala que nós somos isso, mas fala que ela também é. E o problema vai o quê? Se arrastando. Toma a defesa do fraco contra o forte. Sacrifica sempre seus interesses da justiça. Fazemos isso? Tentamos. Encontra satisfação nos benefícios que espalha no serviço que presta, no serviço de todos aos outros. Nas lágrimas que enxuga. Outro desafio. Temos enxugado as lágrimas? Ou será que nós somos causadores das lágrimas rolarem na face dos outros? Com aquilo que a gente fala, que a gente faz, com todo esse conhecimento, nas consolações que prodigalizam os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de si mesmo. E aí precisa vencer o quê? O egoísmo. Porque senão a gente sempre se coloca em primeiro plano. Primeiro nós, segundo nós, terceiro nós e os demais. Ninguém vive para si. As nossas existências, elas estão entrelaçadas. No grau evolutivo que nós estamos hoje, nós não chegamos aqui sozinhos, gente. Não chegamos. Nós fomos muito ajudados e estamos sendo ajudados. Nós vamos ficar assim impressionados ao desencarnar. Vamos passar pela perturbação da morte, vamos ficar em um tempo, não sabemos qual, vamos sair dela e vamos desencarnar, porque tem uma diferença muito grande em morrer e desencarnar. Morte, cessação da vida orgânica, mas muitas vezes cessou a vida orgânica e ainda não houve a desencarnação. O espírito está ligado ali aos despojos, questões ainda materiais. O espírito fala assim: meu filho, que maravilha, você aqui de volta. Quantas vezes, meu filho, você reclamava que você estava sozinho, que estava difícil, mas nós estávamos aliviando tanto para vocês. Quantas a gente julga que está sozinho, gente? Aqui, ó. Se nós estivermos sozinhos, aqueles espíritos que não gostam de nós, que são a meia dúzia, não deixam levantar nem do canto. Os nossos mentores têm que pegar firme com a gente, porque senão a situação fica crítica. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Vou dar exemplo. Nós trabalhamos em empresa, né? Entra 7 e sai assim. Será que amanhã nós, vindo trabalhar, a gente vê o nosso amigo com o carro dele quebrado na estrada, será que a gente para? Olha, está faltando 15 minutos para me chegar lá em Rodeiro e trabalhar, estou vindo de Piraú. Será que a gente para? Ou será que a gente finge que não viu? Sai boa doida. Aí amanhã, né? Vamos embora para o trabalho. Normal. Aí fala assim: ô fulano, você passou perto de mim lá, meu carro estava quebrado, e você nem parou. Onde nós vamos enfiar a nossa cara, gente? Olha aí. É os interesses. Nossos interesses ainda que estão em primeiro plano, mas a gente precisa pensar no outro. Quantas vezes nós passamos pela dificuldade, a pessoa larga tudo, está fazendo, não, eu vou ajudar o Guilherme, eu vou ajudar a Sandra, o Ederlando, o Vitor, o Alessandro, o José. Por que não fazer para com o outro? Quantos de nós reclamam que está passando pelas dores e sofrimentos, ninguém nos ajuda? Mas tendo a oportunidade de ajudar o outro, nós temos feito? Ou será que a gente faz que não viu, passa direto, batido? Me lembrei aqui de um caso que aconteceu na pandemia, nós rodando lá em Rodeiro, tá, gente? Que a gente trabalha em Rodeiro, tem
14 anos. E aí, uma senhora andando pela rua fora chorando. E ninguém parava para perguntar à senhora: por que você está chorando? Aí nosso amigo espiritual: vai lá, meu filho, para, pergunta. E aí a senhora falou: não, é porque meu marido está preso, lá em casa não tem nada para dar minhas filhas. Olha, amanhã pode ser nós, gente, andando pela rua fora chorando, as pessoas vendo e nem aí. Nós precisamos nos sentir incomodados com a dor do outro. Quando a dor do outro não me toca, o problema não é o outro, sou eu. O conhecimento, às vezes, do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, ele não pode ficar só aqui, ó. Ele precisa descer para cá. Porque se ele não descer para cá, não produz nada. Quando eu li a Gênesis, o que ficou da Gênesis para mim foi uma frase. Quinto livro da codificação que Kardec trouxe. Kardec falou assim: mais vale um ateu que faz as boas obras do que o religioso que não faz nada. Olha como isso é profundo, gente. Podemos falar que o homem de bem era o samaritano, lá da parábola do bom samaritano. Vamos lembrar, quando fala assim, ó, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Olha que interessante. Jesus falando aqui do descer, não é do descer de latitude, moralmente. Mas se a gente pegar para estudar, Jerusalém é mais alto que Jericó mesmo. Jericó é mais baixo. Aí fala assim: o homem que desceu de Jerusalém para Jericó caiu na mão dos assaltantes, que tiraram tudo que ele tinha, bateram muito nele, deixou quase morto na beira da estrada. Vindo um sacerdote, o vendo, passou do outro lado. Vindo um levita, o percebendo, o fez o mesmo. Mas vindo um samaritano, que viajava por aqueles caminhos, teve compaixão, parou, cuidou das suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou a hospedaria e deu 2 denários ao hospedeiro e disse: trata muito bem deste homem, e tudo que você gastar a mais, eu vou te pagar quando eu regressar. Olha a questão, gente. Vamos pegar aí sacerdote e levita, pessoas de muito conhecimento, gente. Eles conheciam a questão de Moisés, a lei de antiga, de trás para frente, corre e salteado. Mas eles tinham um problema. O problema deles era a falta de misericórdia, falta de amor. É o que não pode acontecer conosco, ainda mais quando somos espíritos. O nosso coração precisa estar transbordando de sentimento. Se nós podemos fazer pouco, faça pouco, mas não deixe de fazer. Nem tudo, gente, é conhecimento. Conhecimento é 50% do processo. Porque se fosse só conhecimento, o Espírito falaria para a gente: olha, meus filhos, nós temos aqui 5 obras básicas do Espiritismo. Leiam o estudo de acordo, vocês vão ser espírito puros. Não falou isso. Não falou. Não é só decorar, é a gente colocar isso em prática. É o que tem faltado para a gente. E a gente fica maravilhado quando fala de Chico Xavier, exemplo de homem de bem. Vocês devem lembrar a história do Jorge. Alguém lembra? Jorge era um homem negro. Eles falam que o Jorge tinha um probleminha mental. O Jorge cuidava dos seus sobrinhos
As pessoas, quando o Jorge chegava na casa espírita, onde o Chico Xavier trabalhava, o que elas faziam? Elas davam dinheiro ao Jorge para ele comprar bala e bombom e sair de perto do Chico Xavier. A Belinda Silveira, contando isso, ele chora. O comportamento que ele teve com ele chora. Aí fala que ele chegava, começava a contar com o Chico, conversar, e o Chico, com o maior cuidado, o maior carinho, e falava que ele gostava de beijar o Chico, só que ele tinha uma ferida na boca, seus dentes estavam um pouco estragados, sua boca tinha uma ferida que sangrava. Ele beijava o Chico no rosto e ficava a marca de sangue. As pessoas queriam limpar, Chico não deixava limpar. Por quê? Por causa da sensibilidade para não magoar o Jorge. Quando chegava em casa, ele limpava aqui. E o Daniel Silveira falando que eles queriam levar uma calça para o Jorge, um calçado, mas eles só queriam. E o tempo foi passando e o Jorge sumiu do centro espírita. Aí Emmanuel falou: Chico, eu sei que você está pensando, Jorge faleceu. E os espíritos que vieram buscar, espírito evoluído. Para nós desencarnar, gente, o espírito evoluído vir buscar nós na Terra, a gente precisa ser evoluído. Porque senão não acontece. Olha aí, é o que acontece com a gente. É os pequenos detalhes que a gente não dá devida atenção e o tempo está passando. Poderíamos fazer um pouquinho mais. É tratar todas as pessoas bem. Não importa se seja o maior milionário, se seja um mendigo, que seja um morador de rua. Todos precisam ser tratados muito bem, com respeito, com amor. Ainda mais nós, os espíritas. Nós sabemos disso, gente. Vamos pegar lá no capítulo 13 do Evangelho, quando fala para a gente a caridade material e moral, a irmã Rosália falando para a gente: aqueles a quem eu pude por felicidade ajudar, a meu turno eu tenho que implorar a eles que me ajudem. Quem que a irmã Rosália ajudava? Os sofredores, os mendigos. A irmã Rosália, ela entra no convento com 14 ou 16 anos de idade, ela desencarna com 70 anos. Na biografia dela fala que nos finais dos seus dias, ela estava recolhendo cadáveres na rua da França. Não é espírito qualquer. E ela fala: aqueles que eu ajudei, eles eram mais evoluídos que aquilo. Olha como a gente se equivoca. Olha como a gente precisa melhorar. Esses olhos materiais que nos enganam tanto. Vemos qualidade onde não tem. Vemos problemas e defeitos às vezes onde não tem. A gente precisa olhar com amor, com misericórdia, com compaixão. Tratar todo mundo com amor, com carinho. Como Jesus fazia. Jesus fala assim: os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. Vejamos, irmãos, como isso é profundo. É isso que vai transformar o mundo no local melhor. Mas precisa da minha, da contribuição de cada um de vocês. Francisco de Assis, ele fala para a gente assim, a palavra convence, tá? Mas o que arrasta são as ações. Tem uma citação do Francisco de Assis que ela fala alto no meu coração, quando ele fala assim, ide pregar. Se necessário for, use a palavra. Agora nós estamos pregando com a palavra. A hora que sair ali fora, temos que pregar com as atitudes. Porque senão a gente traz um prejuízo tão grande para a doutrina, para o Evangelho.
Precisamos fazer alguma coisinha. Nós, gente, não vamos conseguir, numa existência, viver tudo isso. Não consegue. O Espiritismo é para a gente viver muitas existências para frente para ver isso tudo. Mas que a gente possa fazer nem que seja o mínimo. Não buscando reconhecimento. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui vai ficar muito feliz o dia que nós desencarnarmos, nós estivermos lúcidos no mundo espiritual. Alguém lembrar e falar assim: olha, essa pessoa foi boa para mim, essa pessoa me ajudou. Se nós passar pela terra, conseguir ajudar uma pessoa, e a nós mesmos, gente, já está ótimo. O problema é quando a gente passa a existência inteira, nós não fomos úteis nem para uma pessoa. Isso é gravíssimo. É sinal que nós jogamos nossa existência fora. E quantos de nós temos feito isso, gente? Quantos aí as lembranças que têm ficado deles são ruins, só reclamação? Porque muitas vezes a gente não atina para isso, ser um homem de bem, ser